Olá, turma do 7º ano. Estamos novamente aqui na nossa aula online e hoje nós estamos na nossa aula de número 2, onde nós vamos dar continuidade ao assunto da primeira unidade, que é o estudo algébrico. Então, o fim da primeira unidade e a segunda unidade, nós vamos estudar a álgebra. Para encerrar o capítulo de número 3, nós vamos estudar hoje sobre as operações algébricas. Quais são os critérios para que a gente possa somar e subtrair termos algébricos, que também possa multiplicar e dividir esses mesmos termos. Não é de qualquer forma. Então, nós temos um critério e hoje eu vou ensinar para vocês quais são os critérios para que vocês possam conseguir realizar as operações básicas com termos algébricos. Isso é muito importante, porque esse é o assunto estrutural para o resto dos conteúdos. Então, vocês precisam aprender com clareza esse primeiro momento, que é entender quais são as partes das expressões, o que é uma expressão, o que é a linguagem matemática, os cognitivos que utiliza para essa mudança de linguagem. Vocês precisam entender como é que funciona essa realização das operações, ok? Operações algébricas. Antes de eu falar sobre a adição e subtração, eu vou mostrar para lembrar vocês sobre o que são os termos de uma expressão algébrica. Lembra que a expressão algébrica ela é formada pelo termo independente, que é aquele número que aparece sozinho na expressão, sem ser acompanhado de letras, e também os termos algébricos. Os termos algébricos são as letras que vão aparecer, elas podem vir só ou acompanhada de um número, só entre aspas, porque toda letra que vem, ela é acompanhada da multiplicação do numeral 1. Então, na frente tem um 1 multiplicando, ele não aparece. Então, os termos eles são independentes se for os números sozinhos e são algébricos os números que estão acompanhados com as letras. Os termos algébricos, ele também são compostos por dois elementos, que é o coeficiente numérico, é o número que acompanha a letra, ou não vai vir número visualmente e ele é um 1 na frente, ou vem qualquer outro número junto com a letra. Esse é o coeficiente numérico. E também a parte literal. A parte literal são as variáveis ou as incógnitas, são as letras que aparecem especificamente nas expressões. Ela pode vir só uma letra sozinha, pode vir duas letras juntas, 3, do jeito que a expressão necessitar para que realmente seja passado da linguagem corrente para a linguagem matemática. Então, o assunto de hoje eu vou iniciar nos termos algébricos semelhantes. O que são termos algébricos semelhantes? Os termos algébricos semelhantes são os termos que possuem a mesma parte literal, independente de quem seja o coeficiente. Se a minha expressão, os meus termos têm a mesma parte literal, eles são chamados termos algébricos semelhantes. Eles são ditos semelhantes. Um exemplo: 2xy e 5yx. Esses termos, eles são semelhantes? Sim, eles são semelhantes. Por quê? Porque a parte variável tem um x e um y, e aqui tem um y e um x. Como a multiplicação ela é comutativa, eu posso trocar a ordem. Essa expressão aqui, ela pode ser reescrita desse jeito, 5xy. Ou seja, a parte literal xy é igual nos dois termos, tanto nesse quanto nesse. Então, esses dois termos, eles são ditos semelhantes. Então, para que eles sejam semelhantes, toda a parte literal precisam estar iguais. (3x² e 3x). Esses dois termos são semelhantes? Não. Independente
do coeficiente numérico. Observe que no exemplo de cima o coeficiente numérico era 2 e aqui era 5. Então aqui eles têm até o mesmo coeficiente numérico, só que a parte literal ela não é igual. Professora, mas eu tô vendo um x aqui e um aqui. Tá, mas esse x ele tá elevado ao quadrado. E esse x aqui, ele está sozinho. Logo, eles não são iguais. Se eu digo que x vale 2, aqui ele vale 2, mas aqui vale 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então, esse termo e esse são diferentes. Eles precisam estar exatamente iguais. Outro exemplo. Esses dois termos, eles são semelhantes? Não, não são semelhantes. Independente, novamente, do coeficiente numérico, que aqui é 2 e aqui é 5, a gente precisa olhar a parte literal. A parte literal desse aqui é x, y ao quadrado. Esse daqui é x ao quadrado, y. Observe a diferença entre eles. O quadrado aqui está no y e o quadrado aqui está no x. Logo, eles não são semelhantes. Mais uma vez, para ser semelhante, precisa que todos os termos estejam iguais. Eles podem até estar trocados os lugares, mas eles precisam serem iguais. Se um tiver elevado ao cubo, no outro termo, aquela mesma letra, aquela mesma variável, também precisa estar elevada ao cubo. Nesse caso aqui, eles não são semelhantes. Semelhantes, eu preciso analisar a parte literal. Por que é importante saber isso, se os termos são semelhantes? Porque em uma adição e em uma subtração, eu só posso realizar essas operações, somar ou subtrair os termos, se eles forem semelhantes. Ou, em outras palavras, se a parte literal deles forem semelhantes, tiverem a mesma parte literal. Nos exemplos que eu coloquei, que foram nós podemos realizar essa operação de adição. Porque as partes literais, elas são semelhantes. Apesar de aqui as incógnitas estarem com a posição invertidas, mesmo assim elas continuam sendo semelhantes. Porque na multiplicação, que isso aqui é a multiplicação, é 5 vezes y vezes x, 2 vezes x vezes y. Na multiplicação ela é comutativa. Então eu posso trocar a ordem. Como esse termo ele é semelhante a esse, eu posso realizar essa operação de adição. Ou poderia ser uma subtração. Então, o que eu faço? Eu vou repetir a parte literal e vou somar ou subtrair os coeficientes numéricos. Nesse caso aqui, a minha parte literal é xy. Você pode colocar xy ou yx, porque não altera. E eu somo os meus coeficientes numéricos. 2 mais 5, 7. O resultado desse aqui é 7xy. Isso também ocorre na subtração. Se eu tivesse esses mesmos termos, só que ao invés de uma adição fosse uma subtração, como ficaria? 2xy menos 5yx. Como eu posso realizar? Eu repito a parte literal, yx, ou essa ou essa, tanto faz, e eu vou fazer a subtração dos coeficientes numéricos. Professora, 2 menos 5, fica 3? Não. Professora, eu não posso, porque 2 é menor do que 5. Pode, não podia no ensino fundamental 1. No ensino fundamental 2, que nós estamos com o conjunto dos inteiros, nós podemos realizar. Aí volta lá na tabela da mudança, do jogo de sinais para lembrar. Conta de menos, conta de subtração. Esse é negativo, esse aqui é positivo, né? Na frente ele vem o mais. Sinais diferentes, faz a conta de menos e fica o sinal daquele que é maior. 5 menos 2, 3. Como o módulo de 5 é maior, fica o sinal negativo. Essa resposta seria menos 3yx ou menos 3xy. Lembrando que eu posso realizar essas operações de adição e subtração somente quando as minhas partes literais elas forem iguais. Precisam ter
os mesmos termos, e os termos precisam estar, as variáveis precisam estar correspondentes. Então, já na multiplicação, nós não podemos utilizar a mesma regra da adição. Na verdade, é até mais fácil. Nós podemos multiplicar quaisquer termos, independente se a parte literal é igual ou não. Então, eu posso realizar qualquer conta de multiplicação com quaisquer termos. Mas, para isso, antes de eu falar como é que nós realizamos essa multiplicação, eu preciso lembrar a vocês de uma propriedade chamada distributiva da multiplicação. Nós vimos, eu acredito que no nosso primeiro dia de aula. O que é essa propriedade distributiva da multiplicação? Se eu tenho um número que está fora do meu parênteses e ele está multiplicando os termos que estão dentro, eu posso usar a distribuição desse número de fora com os números de dentro. Eu vou escrever para ficar mais claro. Cinco vezes 3 mais 2 mais 4. Eu posso resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 3 mais 2, 5 mais 4, 9. E multiplicar pelo que está fora. 9 vezes 5, 45. Ou eu posso utilizar essa propriedade que é distributiva, que é a que nós vamos utilizar na hora de multiplicar termos algébricos. Como é a propriedade distributiva? Eu pego quem está fora e multiplico por todo mundo que está dentro. Então, eu vou fazer 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15. Mais, porque aqui é uma conta de mais, 5 vezes 2, 5 vezes 2, 10. Mais 5 vezes 4, que é 20. E agora, o resultado. 20 mais 10, 30, mais 15, 45. Essa é a propriedade distributiva. Eu pego quem está fora, multiplico por todo mundo que está dentro e não altero o resultado da minha multiplicação. Professor, é mais fácil somar todo mundo e multiplicar. Isso porque aqui só são números. Então, para eu fazer essa soma com os termos algébricos, eu preciso que todas as partes literais sejam iguais. E se nesse caso aqui não for, como é que eu realizo a multiplicação? Vou ter que utilizar a propriedade distributiva para realizar. Outra coisa que eu preciso lembrar é a multiplicação de potência de mesma base. Então, se eu tenho duas bases com expoentes diferentes, eu estou multiplicando essas duas bases, eu repito a base e somo os expoentes. Não entendi nada, professora. Eu vou colocar em números, que em números nossa mente e a nossa visão fica mais acostumada a ver. Eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. O que eu faço? Repito a minha base, que é o numeral 3, e faço o que com os expoentes? Somo 2 mais 4, isso aqui dá 3 elevado a 6. Então, essas duas propriedades, que é a propriedade distributiva da multiplicação e a propriedade da multiplicação de potência de mesma base, nós vamos utilizar quando formos realizar a multiplicação de termos algébricos. Então, quando a gente for multiplicar os termos algébricos, eu havia dito que não precisa que as partes literais sejam iguais. Aí nós vamos utilizar essas duas propriedades que nós colocamos aqui, a distributiva e a multiplicação de potência de mesma base. Eu vou colocar um exemplo aqui. Os termos, eles não são semelhantes. Aqui o meu coeficiente é 2. A minha parte literal é a ao quadrado vezes b. Nesse aqui o meu coeficiente numérico é 3 e a minha parte literal a. Notório percebermos que essa parte literal e essa daqui são diferentes, mas isso não impede de que eu realize a multiplicação. Quais são os passos para que eu realize essa multiplicação? Eu vou multiplicar
os coeficientes, um pelo outro, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Vou multiplicar A ao quadrado por A. Como é que eu realizo essa multiplicação? A ao quadrado vezes A. Eu vou utilizar a multiplicação de potência de mesma base. Se eu tenho base A, o que é que eu faço? Eu estou multiplicando, repito a base que é A e faço o que com os expoentes? Somo 2 mais 1. Lembre que o expoente desse A que apareceu sozinho é o 1. Então, eu tenho A elevado a 2 mais 1. Isso é igual a A elevado a 3. Então, aqui eu já multipliquei. 2 vezes 3, 6. A ao quadrado vezes A, vou multiplicar esse vezes esse. Cada termo com o seu correspondente. Então, se eu tenho a variável A, eu vou multiplicar ela com a variável A. O coeficiente numérico com o coeficiente numérico. A variável B com a variável B, se tivesse. Como não tem, ele vai aparecer sozinho. Então, aqui fica A elevado a 3, B, porque ele está sozinho, não tem outro B do outro lado para eu associar. Então, eu repito ele do jeito que ele estiver. Tá aqui a multiplicação. 2A ao quadrado B vezes 3A é 6A ao cubo B. Vou colocar outro exemplo para ficar mais claro. Esses dois termos, eles não são semelhantes, porque as partes literais, elas são diferentes. Aqui eu tenho x, y, z ao quadrado. Aqui eu tenho x, z, y ao quadrado. Observe que o x, ele tem potência 1, o y tem potência 1, o z tem potência 2. Aqui o x tem potência 1, o z potência 1, que aqui era 2, e o y tem potência 2. Não é pela ordem que eles estão aparecendo, é pelo expoente que está diferenciando uma parte literal da outra. Mas isso não impede de eu realizar a multiplicação. Como é que eu vou prosseguir nessa multiplicação? Eu vou multiplicar o coeficiente pelo coeficiente, eu vou multiplicar a variável x pela variável x, multiplicar a variável y pela variável y e vou multiplicar a variável z pela variável z. E o resultado, como aqui, eu ressalto todas essas multiplicações juntas. 5 vezes 3, 15. X elevado a 1 vezes x elevado a 1. Vamos fazer separado. X elevado a 1 vezes x elevado a 1. Eu tenho bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, aqui fica 15x elevado a 2. Vou fazer a mesma coisa com y. Y elevado a 1 vezes y elevado a 2. É igual, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Y elevado a 3. Vou fazer com z. Z elevado a 2 vezes z elevado a 1. Repete o z. 2 mais 1, 3. Aqui, z elevado a 3. Se eu já multipliquei todo mundo, terminou a minha multiplicação. O resultado é 15x ao quadrado, y ao cubo, z ao cubo. Conseguiram compreender? E quando eu vou utilizar a propriedade distributiva? Nesse caso aqui. Observe, eu tenho 2xy multiplicando 2x mais 3y. Aqui a parte literal é xy. Nesse termo, a parte literal é só x. No outro termo, é só y. Eu não posso somar esses dois termos. Por quê? Porque a parte literal desse é x, a parte literal desse é y. E eu só posso somar quando as partes literais, elas são iguais. Então, eu não posso realizar essa soma para depois multiplicar com quem está fora. Nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar a propriedade distributiva. Eu vou ter que pegar o que está fora e multiplicar por todo mundo que está dentro. Vou reescrever para ficar um pouco mais fácil de compreender. Então, eu vou pegar esse e multiplicar por esse.
fica 2xy vezes 2x. Sinal de mais. Vou pegar esse e vou multiplicar pelo segundo termo que está dentro. Fica 2xy vezes 3y. Então, eu tenho aqui duas multiplicações e uma adição. Se ao final os termos dessa for igual aos termos dessa, eu posso somar. Caso contrário, eu não vou poder realizar a adição. Então, como é que eu faço essa multiplicação? Eu vou multiplicar o coeficiente numérico pelo coeficiente numérico, a variável x pela variável x e a variável y pela variável y. Coeficiente numérico com coeficiente numérico. 2 vezes 2, 4. Variável x com a variável x. Colocando aqui no cantinho, ó, x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Repete a base, 1 mais 1, 2. X elevado a 2. Coeficiente x sozinho. Se eu não tenho y sozinho, se eu não tenho coeficiente y do outro lado, o que eu faço com esse? Repito. Ele aparece aqui. Mas eu vou fazer a multiplicação da outra parte, dos outros termos. Coeficiente numérico vezes coeficiente numérico. 2 vezes 3, 6. X está sozinho, não tem outro x do outro lado. O que eu faço com ele? Repito. Y vezes y. Y elevado a 1 vezes y elevado a 1. Repito a base e eu somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Y elevado a 2. Fiquei com 4x ao quadrado y mais 6xy ao quadrado. Professora, eu posso somar esses dois termos? Não, porque as partes literais são diferentes. Aqui o x está ao quadrado e o y sozinho. Aqui o x está sozinho e o y está ao quadrado. Não posso realizar. E onde acaba? Aqui. Aqui é o fim da multiplicação que você fez dos termos algébricos. Na divisão de termos algébricos, eu vou utilizar quase a mesma regra da multiplicação, com uma exceção. Eu não posso utilizar a propriedade distributiva na divisão, porque nós vimos que a propriedade distributiva ela serve apenas para adição e multiplicação. Na divisão, a conta fica errada. Então, nesse caso da divisão, eu vou poder realizar, mas eu não posso utilizar a propriedade distributiva. E o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar da... E o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar da divisão de potência de mesma base. Quando eu estou dividindo uma potência que tem a mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, vou colocar aqui um exemplo de divisão de termos algébricos. (6x ao quadrado y ao cubo dividido por 2xy). Eu não preciso que as partes literais sejam iguais. Então, eu vou dividir o coeficiente numérico pelo coeficiente numérico, divido a variável x pela variável x e divido a variável y pela y. Então, eu faço 6 dividido por 2, que dá 3. X ao quadrado dividido por x é a mesma coisa de x. Aí, eu subtraio os expoentes. 2 menos 1, isso é igual a x elevado a 1, ou só o x, porque o 1 não aparece. Então, aqui vai ficar só x. E o y? Eu tenho y ao cubo dividido por y a 1. Repete a base, 3 menos 1. Então, fica y elevado a 2. Vem aqui, y elevado a 2. Esse é o resultado da divisão. Eu não posso usar a distributiva. Caso apareça algum daqueles como na multiplicação, não tem como a gente resolver, porque eu não posso distribuir em uma divisão. Como eu, na aula passada, assim como na aula passada, nessa aula eu vou deixar aqui na plataforma uma atividade, um exercício, e vocês vão fazer e vão responder, colocar as respostas aqui mesmo na plataforma, no local indicado para vocês. Mas, já adiantando, essa é a atividade.
Vocês vão fazer no livro de matemática, na página 87, as questões de número 14 até a 17. Bons estudos e até a próxima aula.